Olá, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Plano de Sequência com o meu grande amigo Fábio. Olá, Fábio. E comigo, Filipe Costa. Vamos falar num diálogo muito descontraído em torno da sétima arte feita de cinéfilos para cinéfilos, num espaço que irá destinar a um comentário e análise de filmes que serão questionados cenas por cenas. Passo, portanto, o comentário desta longa sequência, sem cortes, para ti, grande Fábio. Tu estás a dizer esta merda cada vez mais rápido que o povo não está a perceber merda nenhuma do que estás a dizer. Esse é o objetivo, estás a perceber? Já te estás a trepar com o povo. Olá a todos. Mais um episódio de Plano Sequência. Com mais uma semana de Uh, atraso, sim, 15 dias desde é o um último facto. episódio. A primeira coisa que eu quero dizer é agradecer às 14 pessoas que ouviram o episódio do Mamma Mia e do Mamma Mia 2. Agora acho que neste episódio só 7 pessoas é que devem ouvir. Temos uma sólida fanbase, não é? De 14 pessoas, eu acho que não é. Se forem 14 bons, por mim, é com Sim, estes é estes que temos, é com estes que vamos. claro, poucos mas bons, não é? Exatamente. O que é que vamos falar hoje, grande Fábio? Vamos falar do Kingdom of the Planet of the Apes, ou em português, O Reino do Planeta dos Macacos, que é assim um dos grandes blockbusters deste ano e deste mês de maio. E este filme, primeiro fazendo assim uma contextualização da série Planeta dos Macacos, que é talvez uma das séries mais antigas que existe no cinema. O primeiro filme em 1968 e foi um filme extremamente aclamado, que tem um dos maiores plot twists da história de Mais conhecidos cinema. da história do Walt. Yeah. E essa primeira série teve mais 4 filmes ali nos anos 70, uns melhores do que outros, mas eu destacaria o terceiro filme, o Escape from the Planet of the Apes, que é uma subversão do filme original, e o Conquest of the Planet of the Apes, que também é um filme interessante. São os terceiros e quartos filmes dessa série original. Depois o segundo é extremamente bizarro e o último já foi assim um filme um bocadinho Já mais começa a fraquinho. parvalhar. A série ela teve uma interrupção muito longa no cinema, teve algumas séries de televisão, e depois em 2001 o Tim Burton fez aquele reboot que foi muito mal recebido e que foi um desastre para a Fox. E depois, 10 anos depois, saiu uma trilogia que voltou a meter Planeta dos Macacos No numa das auge, séries não é bem mais, Hollywood. sim, mais conhecidas e mais aclamadas, tanto pela crítica, mas também pelo público, que foi a série digamos, podemos chamar a trilogia das origens, ou do Caesar, que conta, digamos, a história do grande Caesar, com o Planeta dos Macacos A Origem, de 2011, com o James Franco. O Caesar é protagonizado pelo Andy Serkis, e depois teve mais 2 filmes realizados pelo Matt Reeves, que para mim são ainda melhores do que o primeiro, e é talvez uma das trilogias mais consistentes que existe, digamos, nos últimos tempos. Vou passar agora à sinopse do filme que vamos falar. Passaram-se 300 anos desde tudo o que aconteceu no filme anterior da saga, A Guerra dos Planetas dos Macacos, de Matt Reeves, datado de 2017. O mundo é feito de civilizações de macacos e os seres humanos são como animais selvagens, primitivos. Há um macaco, Proxima Caesar, que quer fazer de outros macacos escravos, mas há também um jovem chimpanzé que, com a ajuda de uma rapariga humana, embarca numa viagem para mudar o curso da história e encontrar um futuro melhor. É esta a premissa do quarto filme da saga atual do Planeta dos Macacos, inaugurada em 2011 e baseada, como os filmes dos anos 60, 70 e 2000, no livro de 63 do francês Pierre Boulle. Desta feita, a realização cabe a Wes Ball, que antes foi responsável pela saga Maze Runner. Vou passar aqui agora a bola para ti, para falares aqui do Planeta dos Macacos, até porque eu já conhecia a série, eu disse para veres a trilogia do Caesar, para falarmos deste filme, porque eu estava a Exato. antecipar muito este filme, mas quero saber agora a tua opinião, tanto da trilogia como agora deste Uhum. novo capítulo. Portanto, previamente a este filme que acaba de estrear nos cinemas, não tinha assim uma opinião muito boa acerca desta trilogia e desta grande pronto, blockbuster do Planeta dos Macacos. Sempre foi algo até que nunca me disse nada. E agora,
porque tive a oportunidade de ver e efetivamente debruçar-me sobre a história. Acho que foi um bocado preconceituoso da minha parte, no sentido em que acho que, pronto, é importante perceber que é um universo, pronto, ficcional, mas depois tem muita coisa que se pode extrair destes filmes, sobretudo na maneira que eles estabelecem a premissa, não é original, sobretudo com a trilogia do Caesar, que é aquela que eu vi e aquela que estou mais familiarizado. Portanto, com a origem. É certo que, pronto, acaba por ser um filme com muita exposição, muito denso, como já ouvi em conversas de café, um filme de domingo à tarde, mas acho que é um filme que resulta de forma excelente na forma como quer estabelecer, neste caso, a origem dos macacos que começam a ganhar capacidades, a desenvolver capacidades cognitivas de forma semelhante aos humanos, e acho que estabelece bem o ponto de partida que acaba que depois vai desenrolar com o Don e com o War. Relativamente a este filme, ao novo, ao Reino do Planeta dos Macacos, não estava à espera, achei que fosse assim tão bom. Gostei muito do filme. É assim, acho que não são filmes para ter como referência do pináculo da cinematografia, mas eu acho que conseguem atingir aqui coisas muito boas, sobretudo no dilema ético desta coexistência entre os macacos e os humanos, e de que forma é que, pelo menos a trilogia anterior, se reflete, não é, as consequências que tiveram no passado, agora se vão desencadear 300 anos após a parte inicial, pronto, o ponto de partida deste filme. Portanto, eu achei excelente o filme, não sei quanto a ti. Olha, eu, por outro lado, não achei o filme péssimo nem mau, acho que é um filme razoável, Uhum. mas fiquei muito desiludido com o filme, Ok. até porque eu em preparação para esse filme, eu fiz, revi a trilogia e acho que continua a ser uma trilogia absolutamente fantástica, e a grande cena da trilogia é que constrói um personagem desde o seu nascimento até à sua morte, o Caesar. E este filme eu acho que ele começa muito bem no sentido de termos logo o funeral do Caesar, gostei bastante Uhum. disso, até porque este filme depois ele lida muito com o legado e a forma como os macacos, as diferentes Encaram esse. tribos, fazem a interpretação digamos, dos ensinamentos dele. Mas isso é mais numa fase avançada do filme. Eu acho que no início achei interessante o nosso protagonista, que é o Noah. Acho que é um personagem diferente do Caesar e nesse sentido é bom. Acho que ele é, digamos, mais ingênuo do que o Uhum. Caesar. Tem menos presença também. Sim. E gostei muito da dinâmica dele com os amiguinhos dele. Uhum. Toda aquela Sim, sim. ideia de que os O Anaya e macacos. E a Suna. Sim, a ideia dos macacos terem relações simbióticas com outras espécies, nomeadamente são águias, não é? Sim, sim. O Clã das Águias. Gostei muito a própria responsabilidade que ele tem e pressão de deixar o pai dele, digamos, Orgulhoso. orgulhoso. Uhum. E depois nós temos um ataque de uma outra tribo de macacos. Nós vemos aqui já que, passados 300 anos, os macacos já não são algo que Eles são uma estão. espécie dominante da Sim, Terra. sim, mas já não é algo unificado como Sim, o como. Caesar deixa no final da trilogia, e já temos aqui tribos com ideias diferentes, um bocadinho, digamos, à semelhança do que acontece com a raça humana, não é? Que tem Uhum. culturas diferentes e ideologias diferentes, e eu gostei da forma como eles estabeleceram digamos, o dilema do personagem, porque ele vai Uhum. atrás da família. E eu senti que esse filme aproximou-se de certa maneira ao terceiro filme, porque a família do Caesar também é atacada no primeiro filme e ele é movido por vingança. E eu pensava que o Noah ia ter uma jornada semelhante, Semelhante. mas não, ele é um personagem mais ingênuo, e depois ele embarca numa longa jornada para encontrar essa tribo que é liderada pelo Proxima Caesar. E o meu grande problema no filme é não só a parte entre o ataque e até ele chegar à tribo do Proxima Caesar, Ok. mas depois toda a parte quando ele está lá na tribo até o final do filme
eu achei extremamente apressada e acho que ali havia potencial para desenvolver muito e acho que foi um bocadinho apressado e fiquei um bocadinho Uhum. desiludido. Olha, acho mesmo interessante, não estava à espera, porque eu achei precisamente o contrário e concordo que depois de estabelecer a premissa inicial, primeiro eu acho que abre da maneira perfeita para estabelecer um universo como este, não é? Com a exposição, perceber que eles são, como tu disseste, um clã mais dedicado à criação de aves e que lá está, coexistem com outros tipos de espécies, achei isto também muito interessante. Também toda aquela arquitetura própria pronto, daquela tribo, não é? Com torres muito altas, que era para criar, para criar então os ninhos das aves. Achei também muito interessante. Essa parte é muito boa, eu gostei É, muito. E é original. sim, sim, e acho que também toma um caminho diferente daquilo que foi a trilogia original. Ou seja, aqui eu sinto que o meu receio seria o que é que há de mais a estabelecer daquilo que foi feito previamente, não é? No Rise, Down e War. E eu acho que eles conseguiram efetivamente tomar um caminho diferente. Acho que os filmes anteriores funcionam mesmo muito bem na construção do personagem do Caesar, e Uhum. até depois entrarei em mais detalhe daquilo que eu achei. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro que achei interessante neste é, como tu disseste, o facto de haver várias interpretações, achei isso muito interessante, e mesmo a questão dos seres humanos, que ficas sempre com aquela questão de que eles, passado estas décadas todas, pronto, acabam por ser a espécie minoritária e também entram em involução, portanto, que são os ecos, uma tribo que não fala, portanto, os que eles acabaram por ficar mais afetados com os efeitos laterais da, do medicamento que acabou por tornar os macacos mais, Inteligentes? pronto, mais inteligentes e a espécie dominante. E achei, sobretudo, muito mais interessante a parte final, porque, e isto como sendo um todo, não é? Porque, como tu disseste muito bem, há filmes para trás que pronto, uns que continuam a timeline, outros que saem um bocadinho fora, e eu achei interessante aqui a questão de enquanto no primeiro tu tens o Caesar que se quer que quer estabelecer a sua tribo, apesar de tudo, e coexistir de forma pacífica com os humanos, aqui inverte um bocado, inverte o jogo inteiro na medida em que os macacos são a tribo dominante, mas os humanos, personificado pela parte da May, não querem assim tanto essa coexistência como queriam os macacos na trilogia original. E eu achei muito interessante esse contraste, porque tu ficas sempre com aquela. Eu achei o personagem da May o personagem mais interessante deste filme, porque tu Yeah. ficas sempre com aquela sensação Eu que detestei. ela não, mas no sentido em que depois dela começar a falar e revelar aos poucos a sua real missão, eu fiquei com aquela sensação que a qualquer momento este pode ser a bomba relógio, estás a ver? O Noah, portanto, tranquilo, quer fazer as suas coisinhas e de repente tem aqui este conflito com as outras tribos e isso é que acaba por ser a sua força motriz durante o filme. Mas depois vamos vendo que ele não é assim tão capaz a nível físico, mas depois que acaba por compensar a nível da inteligência. E eu também achei muito interessante, sobretudo no conflito final com aquele gorila. Só também um reparo, não sei porquê, mas tem sido a tendência nos últimos filmes. Tem que haver sempre um gorila do lado dos maus, do lado dos antagonistas, não é? Oh, Yeah. fogo. Não sei o que é que eles têm contra os gorilas, mas acaba sempre por haver um gorilão que quer aniquilar o personagem principal, mas pronto. E portanto, o que eu quero dizer é que. E depois no sentido em que abre o mundo de forma sem precedentes. Tendo visto a trilogia anterior, tu acabas por perceber, porque pronto, limita-se um bocado a São Francisco, quando muito a área mais florestal à volta, Sim. e pronto, percebes que pronto, Estados Unidos. Ali eu senti que efetivamente estamos num mundo completamente pós-apocalíptico, no sentido em que para a humanidade, mas o facto de depois haver estes lugares com possíveis bases e com armamento e com tecnologia que pode pôr em perigo a raça humana, porque o dilema da May é isso que eu achei interessante, que ela efetivamente está a lutar pela sua causa e com o receio do avanço da inteligência nos macacos que consequência é que pode trazer a mais do que aquelas que já estão na timeline dela, não é? Achei muito interessante, não sei quanto a ti. Olha, eu A em parte que não relação a. funcionou, sobretudo, não percebi. Tipo, a May foi a personagem que eu menos gostei do filme. Além do outro humano,
o gajo do Fargo. Mas já vamos aí. Toda aquela parte em que ele conhece o Raka até a chegar à parte do Próxima Caesar foi uma parte mais da ação e senti que não houve assim grande desenvolvimento. Gostei da parte do Raka ter dito que, aliás, ter aberto os olhos ao Noah em relação ao Caesar, porque Ao seu lugar. por alguma razão os antepassados do Noah esconderam-lhe a verdade sobre o Caesar e ele não conhece. Uhum. E gostei muito da dualidade entre o Raka, que faz uma interpretação correta, digamos assim, ou mais fiel aos ensinamentos do Caesar, em contrapartida com o Próxima Caesar, que deturpa completamente A mensagem. a mensagem do Caesar para benefício próprio. Mas depois achei que não percebi muito bem a morte do personagem do Raka. Acho que o personagem tinha Pois também. muito potencial. Obviamente que o personagem ele poderia ser comparado ao Maurice, num Uhum. personagem mais racional, mas senti que nem o Noah, nem o Raka, que obviamente não poderia enfrentar o Próxima Caesar, acho que deveria haver ali um conflito ideológico, estás a perceber, Uhum. que nunca chega a acontecer. Uh, Mas entre quem? Entre o Noah e o Raka? não, entre o Noah Ah, e o Próxima e o Caesar, próximo. ou entre Ok, o ok. Raka e o Próxima Caesar. Ok. Nós ficamos a perceber que o Raka ele afastou-se do Próxima Caesar porque ele deturpava a ideia, não é? Uhum. E até é engraçado que ele dá-lhe aquele sinal Sim, com a cena da janela, é engraçado. sim, da janela. Um, Esse easter egg. Senti que o filme ele poderia ganhar mais nesse digamos, combate ideológico que nunca chega a acontecer. Mas eu sinto que o filme ele gasta muito tempo naquelas sequências de perseguição entre os macacos Sim, sim. e Isso parece é que não há verdade. ali muito sumo. E há outra coisa que eu também fiquei bastante desiludido, que foi a presença dos humanos. Nós vemos que eles regrediram imenso, e aí há uma aproximação ao filme original de 68, até porque no filme de 68 nós temos os astronautas que chegam a um planeta dos macacos e acontece exatamente a mesma coisa, ou seja, macacos, raça dominante, raça inteligente, e humanos já perderam a capacidade Espécie em de extinção. falar, em extinção, e nós só temos ali um momento no Rio e depois na parte final sei lá, acho que poderia ser interessante um, Mas é assim, a tribo, não, deixa-me só acabar, a força. tribo do Próxima Caesar de, sei lá, escravizar os humanos, até porque nós não vimos isso e parece que os humanos estão ali só personificados pela personagem da Noah. E depois a parte em que ele chega ali à tribo dele. Eu gosto do personagem do Próxima Caesar, acho que ele foi pouco desenvolvido, tem uma ou outra cena boa, mas acho que era um personagem que tinha muito mais potencial, hum, e acho que eles limitaram-se pelo básico. Mas o Uhum. que é que tu achas em relação a essa parte? Não, olha, eu pessoalmente acho que os momentos em que o filme para mim marcou de maneira bastante positiva foi sobretudo o início e o fim. Sim, Concordo com o Próxima Caesar, efetivamente, se calhar, eu também estou a olhar para este filme, também é importante salientar isto, numa perspectiva de haver uma continuação de trilogia, que eu sim, acho que claro. fica um E essa bocado é a ideia, explícito, não é? é essa a Eu acho que é ideia. essa a ideia que fica, porque por muito que eu possa, pronto, ter achado que os humanos foram poucos desenvolvidos, eu estou à espera que agora eles tomem um papel, não é? Sobretudo agora com a recuperação da transmissão satélite, que é esse o principal objetivo da NOAA na tribo do Proxima Caesar. Certo. Agora, relativamente ao Proxima Caesar, também concordo que a nível de antagonismo, se calhar ficou um bocadinho aquém, prometeu muito na maneira como interagia com os outros personagens, mas depois o desfecho deixa aquele gostinho de se calhar gostaria de ver este personagem mais desenvolvido como outros que até então teriam, pronto, foram feitos de maneira muito boa, como o Koba, mesmo o próprio coronel do War, mas pronto. O que eu acho também interessante neste filme e gostava de ressalvar é tu tens perspectivas inversas de praticamente todos os personagens. Tu tens macacos que conseguem coexistir com humanos, não é? O Sim, personagem do Raka. Depois tens
personagens que não têm escrúpulos e que são só, em última instância, egocêntricos e que só se importam com os fins, não justificando os meios no personagem do Caesar. Depois tens humanos que não falam, portanto, nos Echo. Depois tens humanos que se aliam aos macacos, como é que eles chamam? Travatan, O não é? Travetta. Achei também muito interessante essa escolha, ou seja, de efetivamente haver humanos que simplesmente não querem dar nada pela luta, pela coisa, pronto, pela dominância, e Sim, simplesmente exato. assumem o seu destino, não é? É um Querem, bocadinho como aconteceu com os macacos na trilogia anterior que se aliavam aos humanos, é principalmente isso. no último filme. E depois tens a personagem da May, que eu achei interessante nesse sentido, que é, sinto que ela nunca foi revelando tudo aquilo que sabia, e pronto, e acabei sempre por ficar com aquele pé atrás dela, não é? Perceber se simpatiza ou não, de que maneira é que ela vai, pronto, de que maneira é que este personagem vai, não sei, a melhor transcrição que eu tenho para ele era uma bomba relógio, no fundo. Estava Sim, e à ela espera. é muito misteriosa na motivação dela, não é? Nós Uhum. só descobrimos quando ela está lá a discutir com o Proxima Caesar, naquela cena digamos, do jantar, ou se é que lhe podemos chamar assim, eles estão na Uhum. mesa. Essa cena é muito boa, é uma das poucas cenas em que ela aparece. É Yeah. interessante, digamos, a cena dele admirar os romanos, que eu acho que é uma Ai, cena que isso é muito bom, isso é muito tu bom. deves gostar muito, até porque tu gostas de história, não é? Até porque eu acho que faz sentido, porque de género, como ele tinha aquela biblioteca, não é? E no fundo Sim, ele foi-lhe pedindo para, olha, quais são aí os best-sellers a nível dos humanos. E ele começa-lhe a ler aquela questão do Império Romano, e ele fica fascinado e acaba por fazer um bocado a semelhança dos humanos. Achei isso também uma escolha muito interessante, e pronto, para justificar toda o sim, esclavagismo, a questão da coroa, a questão da daqueles discursos adoração, não de é? adoração, exato, aqueles Essa discursos cena também é muito inflamados. boa. É muito bom, por acaso achei muito interessante. E sobretudo, agora fazendo se calhar ponto para os filmes anteriores, não descurando não, se calhar até gostaria de dizer uma coisa só sobre este novo. A parte do meio, como tu tinhas falado, acho que também perde-se muito na perseguição do ai, Da da May, May, mas sim, há dele. uma cena de ação que eu acho mesmo espetacular, a nível de, pronto, estás ali no hype, no cinema, a ver a ação a desenrolar-se, que é quando eles estão naquela floresta, e ela está a rastejar entre as folhinhas, e depois vai o Noah e está o gorilão atrás dela. Sim, essa cena Essa, estava nos essa, trailers e yeah, tudo. achei essa cena ao ver no cinema mesmo fascinante, Sim. estava mesmo ali com o hype no máximo. E eu acho que o Wes Ball, ele é um realizador. Eu nunca vi os Maze Runners, mas ele parece ser um gajo extremamente competente e faz boas cenas de ação. O Uhum. meu problema é mais no desenvolvimento ali. Há grandes ideias. Eu acho que este filme, apesar de ser o mais longo da série, tem grandes ideias, mas eu acho que ele não as desenvolve Não aproveita o tempo que ao tem. máximo, estás a Pois. perceber? O Próximo Isso, Caesar é talvez um dos personagens mais interessantes dos últimos quatro filmes, não é? Incluindo a trilogia anterior. E depois a resolução dele é uma exato. resolução tipo que eu. Visualmente é interessante, a questão e até a cena das águias, Uhum. hum, mas acho que faltou mais. Eu preferia que ele cortasse nas cenas de ação do meio, que eu acho que Provavelmente, sim. afeta um bocadinho o ritmo do filme, e desenvolve mais os personagens. Sim. O próprio o Trevarton, que ele aparece em meia dúzia de cenas e depois a May mata-o. Eu Uhum. gostei, até porque ela tem de fazer aquilo para manter digamos, a sua luta pela sobrevivência da raça humana, não é? Claro. E é um choque interessante, até porque vai pelos prazeres pessoais e alia-se aos macacos, enquanto que ela é uma personagem que luta. Uhum. Mas depois toda aquela questão de, olha, agora temos de entrar ali naquele forte, achei pá, um bocado apressado opá, e
estava à espera de mais, para te Isso. ser Opa, sincero. pois, eu achei muito interessante, lá está, as ideias, achei que houve partes que foram bem conseguidas, como disse anteriormente, o início e o fim. Agora sim, confesso que houve execuções que se calhar não foram tão do agrado do público, e entendo, mas sinceramente achei que um filme muito sólido. Não, achei. Sim, imagina, para mim, se fosse de 0 a 5, dava-lhe 3 estrelas e meia. Ah, sim, sim, Mas totalmente. deixa-me pena é mesmo, até porque os argumentistas não são em erro, são os mesmos da trilogia anterior, Uhum. e eles criaram uma história tão interessante. E Entre- aqui, e eles, pá, tá ali tudo, mas depois Pois, falta qualquer coisa, estás agora a que tu até perceber? mencionas isso, fazendo um paralelismo com a trilogia anterior, tu sentes que, a nível de cenas de ação, muito poucas e é mais focada mesmo nos personagens, ou seja, todas as cenas envolvem um personagem e o seu conflito na dita, na trama, não é? E Sim. aqui, efetivamente, perdes ali um bocado, pois, confesso que pode não ter sido um bocado, pronto, bem conseguido. Mesmo a própria questão de ele ter de ganhar a confiança da Águia, eu achei um bocadinho, pá, Forçada. estava à espera de uma coisa maior, até porque para ser até aquele simbolismo dele a conseguir a águia. Epá, acho que faltou ali um Olha, vou ser toquezinho, sei sincero. lá, com o Matt Reeves, o realizador anterior, pá, tem outra sensibilidade, até tu vês no Sim, sim. terceiro filme, que é absolutamente fantástico, a forma como ele consegue fazer algo original e algo sentimental, mas sem ser lamechas, e aqui E acho que atenção, faltou consegue qualquer dar, coisa. e sim, consegue dar atenção a cada um dos personagens que foi lentamente desenvolvido desenvolvido ao longo de 3 filmes, que é uma coisa um bocado, parece fácil, não é? Mas acho que Sim, manter o nível de escrita assim tão bom ao longo de 6 anos, não é? Que é 2011 a 2016, 17, já não sei. 17, 17. Acho que também é um feito interessante. Agora, eu confesso também que eu acho que algo que me deixou, pronto, sempre a tender mais para este lado positivo no filme é o lado de mistério perante tipo, qual é a solução deste mundo, percebes? Ou Sim. seja, por isso é que eu até achei um bocado, estas sidequests pouco interessantes. Foram, se calhar, não tão bem conseguidas, mas também, ao meu ver, pouco interessantes. Essa questão da confiança da águia, eu confesso que já me tinha esquecido. Eu estava tão, mas tão focado em saber o que é que estava dentro do cofre que eu só estava à espera que eles trepassem por aquele mural, meu, e que entrassem dentro daquela coisa, meu. Por acaso achei-me e depois toda aquela questão dos humanos e a forma como isso como deixa em aberto agora os próximos passos, não é? Porque temos, por um lado, a tribo do Noah que quer evoluir, não é? E toda aquela confrontação no fim, aquele diálogo tenso entre o Noah e a May, achei mesmo curioso, juro-te. Sim, e ela até está com a arma Com a atrás, não arma, é? estás a ver? Tu ficas de género, tu pensas que vai ser uma cena de despedida como a semelhança dos outros filmes, não é? Em que tens sempre o momento final. No primeiro tens o Caesar com o James Franco, no segundo tens o Caesar com o humano que ele simpatiza, e ali a cena final tu ficas de género, ui, espera lá que isto se calhar não vai ser assim tão feliz como. Isto não vai ser um final de domingo à tarde. Isto Sim, aqui se calhar sim. vai haver molho para estes A- lados. Até porque é um contexto completamente diferente, não Diferente, é? claro, claro. E ela está a ver a sobrevivência da própria raça, não é? Enquanto que o Noah também quer viver bem com a sua tribo. Exato. E acho que também é interessante tu perceberes que o Noah, eu também achei, lá está, entre a May e o Noah, acho que acabam por, pronto, o foco ser neles e Sim, acabam por claro. ser os que acabam por sair, na minha ótica, mais bem desenvolvidos e mais interessantes. Um, e eu acho outra coisa interessante no Noah foi, apesar de ele ter, pronto, ele, a priori, os anciões não terem passado o legado do Caesar, mas depois tu tens, por um lado, o Raka que quer lhe dar, pronto, todas as armas para que ele possa tirar um juízo mais sapiente possível, ou seja, eu vou-te explicar as coisas como elas realmente foram, mas depois Sim. tu ainda tens outro confronto da verdade, portanto, esta é a verdade do Raka, não é? E a verdade, e em certa parte também verdade aquilo que se passou da trilogia original. Mas depois toda aquela cena quando eles estão dentro do cofre e eles começam a folhear o livro e ver como é que era o macaco em silêncio, Sim. também achei interessante porque ele também tira um bocado as suas próprias conclusões, que é de género, ok, nós temos que coexistir
estou aqui perante uma humana que quer recuperar basicamente a humanidade para o seu estado original, mas então onde é que fica o lugar dos macacos, estás a ver? Sim, exato. Temos que regredir. Por isso é que eu achei muito, muito boa a dinâmica entre os dois personagens e espero bem que eles voltem, que eu acho que eles têm ainda muito para dar como pronto, a cara maior desta nova trilogia ou desta franquia que vai continuar, não é? E isso foi feito até de uma das formas mais subtis, não é? Com É livro isso, é infantil. isso. Eu achei mesmo flawless, estás a ver? Não, Essa cena tem... foi muito boa. Uhum. A própria cena do. Deixa-me só Diz, dizer, diz, força. a resolução contra o Proxima Caesar eu achei interessante, das águias, a cena dele cantar. Sim, sim. E também não deixa de ser um paralelismo com o terceiro filme, que no terceiro filme a resolução é, de certa maneira, a neve, aquele tufão Sim, e a neve, e aqui temos a água a entrar no dentro forte. do Converse, sim. Não sei até que ponto é que é uma coincidência, mas gostei desse Sim, é paralelismo. daqueles detalhes que é interessante, que é a mãe natureza que acaba por ter um papel importante. Hum, eu também só ia ressalvar aquela questão do Noah na parte final também de lhe entregar o amuleto, também achei muito simbólica no sentido em que já que aquilo simboliza a união ou a boa convivência entre o macaco e o humano, senti que ele naquele momento estava em pronto, tinha as ideias mais esclarecidas do que a própria May e acaba por lhe entregar a ela o colar. Sim, Não achaste? E sim. inicialmente o Raka parece que lhe transmite do género, tipo, o legado do Caesar para o Noah, mas acho que ele até rapidamente fica esclarecido e pronto, fez o seu próprio juízo de forma pronto, correta perante aquilo que é a sua moral e sente-se na obrigação de entregar-lhe a ela o colar. Achei também essa escolha muito interessante. Sim, há ali de certa maneira uma confiança transmitida pelo Noah, não é? A Uhum, dizer tipo, se não fizerem merda, vai correr tudo bem, um bocadinho como o Caesar, não é? O Caesar uhum, só queria conviver com ele, mas acho que o filme ele estabelece muito bem, ou deixa pistas claras para um próximo filme, o que não deixa de ser interessante. Mas para mim os problemas foram aqueles que eu te disse, sim. grandes ideias, E concordo, desenvolvimento atenção, mais. não descuro, mas acho que Sim. apesar de tudo, os pontos positivos acabaram por superar. Não sei se foi os pontos positivos, na verdade, ou se foi mesmo toda a intriga do mistério à volta. Porque agora sinto que isto está tudo a caminhar para uma. Não é? Para um mistério, para um ponto em comum entre eles, não é? Vai ali um ponto em que a evolução ou barra regressão entre as duas espécies vai ter que. Vai entrar em conflito. Sim, outra vez, não é? Exato. E muito à base da tecnologia, da mistura, de tudo aquilo que ficou, não é? Dos remanescentes pronto, da civilização humana. E achei isso um bom motivo para causar intriga entre estes personagens. Só para acabar, eu acho que claramente está aqui uma introdução relativamente boa para esta nova trilogia. O Wes Ball, realização muito boa, o argumento já Sim. falei, o que é que eu achei, desenvolvimento, cenas de ação também muito boas. Uhum. Gostei da trilha sonora, que era uma coisa que estava muito presente no terceiro. Não Uhum. acho que não seja tão Tanto marcante do nem segundo. tão boa Exato. como esta, mas aqui eu notei que eles utilizaram uma trilha até interessante. Aquilo que eu quero dizer agora em relação a esta trilogia é que, e em relação a este filme, é que talvez eu tenha ido com expectativas muito altas. Eu lembro-me que na altura, quando este filme foi anunciado, eu perguntei-me para que há, não é? Pois. Porque nós tivemos uma trilogia tão boa, mas tão boa, que a questão é, e eu acho que a questão de qualquer sequela é para quê? Qual é que é a razão deste filme? Uh, Surpreendentemente, este filme traz-me uma razão de ser. Essa questão da Noah, aliás, da May, é muito interessante. Uhum. Uh, Talvez tenha ido completamente fora das minhas expectativas, o que não é uma coisa má, muito pelo contrário. Eu acho que se, se este novo filme fosse uma repetição dos anteriores, seria pointless, não é? Sim, Eu sim. acho que ele vai numa direção boa, diferente, interessante, execução não tão boa, mas mesmo assim um Com bom margem. filme
sim, um bom filme, um bom quarto filme. São poucas as séries de filmes que têm um quarto filme bom. Lembro-me, sei lá, John Wick, Ixi, Missão já fica. Impossível também é. Missão Ah, Impossível também é Protocolo muito forte. Fantasma também é um grande A monstro. próprio, pá, podemos falar do Mad Max, apesar de termos a trilogia ali nos anos 70 e 80, mas depois o Fury Road, quarto filme, um dos Star melhores Wars, filmes. episódio um. Mas pronto, de uma forma geral, são estas as minhas considerações em relação ao filme. Quero dizer só uma última coisa, que é o filme foi bem recebido pela crítica e está a ter boa arrecadação no box office. Acredito que agora tem uma queda um bocadinho maior com a estreia do Furiosa, Pois. o spin-off da série Mad Mad Max, que são assim os grandes, digamos, blockbusters até ao momento. Mas vou-te passar a bola. O que é que tu achas? As últimas considerações em Também as relação ao últimas filme? considerações, para além de subscrever tudo aquilo que tu disseste, acho que, pronto, a minha expectativa em detrimento daquilo que tu disseste era se calhar mais baixa, porque agora, sinceramente, também sinto que muitos filmes não é sinónimo de qualidade e que muitas vezes há pouca coisa a explorar. Agora, relativamente ao Planeta dos Macacos e sobretudo à tendência destes últimos filmes, sinto que são feitos de forma muito cuidadosa e muito trabalhada. Sinto que eles procuram sempre trazer estes dilemas éticos para os filmes, e eu acho que é isso que acaba por sobressair nestes filmes. Não tanto o universo ficcional onde eles acontecem, mas sobretudo os personagens, da forma como eles se inserem, e acho sobretudo também que fica uma mensagem pronto, a refletir mesmo para nós sobre aqui este cenário what if e de que forma é que nós conviveríamos com uma espécie que acaba por nos ameaçar e que provavelmente isto à escala menor, não é? Quer nas nossas vidas, todas aquelas as pessoas que nós nos sentimos mais ameaçadas de que maneira é que nós as recebemos e de que maneira é que nós as devemos encarar. E eu acho que acaba por ser uma boa forma de terminar este episódio com esta reflexão, terminando assim mais um episódio de plano de sequência com um corte de plano longo de discussão a que daremos sequência para a próxima semana.